Não, Hoje vai ser um assunto TCC. pesado, mas a gente vai tratar de boinhas, como sempre. TCC de novo. Não, TCC. A frustração, a decepção foi esse essa pessoa empacada na vida aqui, ó. Tá, não, mas daí ele já tá adulto. A gente pode falar mesmo assim? Pode. É da Pra vida de falar- vocês? Tá, então O vamos. quê? Vai ter limite de decepção agora? Só pode uma? Não, é porque eu achei que a Não gente tinha que filtrasse. seguir uma regra. Olá, eu sou a Étila Eu sou o Caio. Eu sou a Marina. e estamos aqui hoje para falar sobre Um assunto pesado. Decepmentos. decepmentos. A gente não pode, assim, seguir essa maratona de vídeos falando da nossa história sem falar de alguns momentos que não foram muito fáceis. Se a nossa intenção é convidar vocês, como a gente acabou recebendo essa semana, várias mensagens que diziam exatamente a mesma coisa. Eu tô amando porque parece assim que a gente tá conversando com vocês na sala. Então a nossa intenção é exatamente essa. Se vocês estão aqui, né, conversando conosco, nós não podemos omitir alguns fatos. E aí, mano? É isso, segue em frente. O Caio dá mais... Eu O Caio dá a Concordo, parte sou mais mais pragmático. Vai, Não. toca aí. pragmática e mais, assim, É mais isso aí. animada, gosta de piada. E ele diz, pá, mas a pauta hoje é muito pesada, né? Eu falo piada comigo mesmo. Depois de tudo que aconteceu, né, do diagnóstico, da chegada do Caio e da Marina, e alguém também durante essa semana fez um comentário que queria mesmo saber como é que foi a história, como é que eu soube do Caio e da Marina, porque no vídeo tinha dito que a gente não tinha ficado sabendo na maternidade. Mas na verdade é que a gente foi recebendo as visitas, né, em casa, e no dia 15 de novembro, nunca vou esquecer, era um feriado, e uma das visitas que chegou lá para conhecer o Caio, né, muito querida, trouxe uma lembrança bem legal. E a gente ali naquela conversa, até aquele dia eu não sabia que o Caio tinha nanismo, porque como eu falei no vídeo anterior, né, o meu ex-marido, ele não queria que eu soubesse do quadro, e a gente até hoje desconhece o motivo. E ali, durante a visita, ela simplesmente olhou para o Caio e disse: ai, Étila, nossa, que pena, né? Eu nunca esperava que tu fosse ganhar um filho anão. E daí, na hora que ela disse aquilo, eu fiquei assim, chocada, porque se tivesse dito uma outra deficiência, talvez eu não tivesse me assustado tanto. E eu só olhei para ela e disse: o quê? Daí ela disse: tá, mas tu não sabia que ele tinha nascido anão? E ali pronto, gente, simplesmente a visita se transformou e eu comecei no choro e eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era. E eu me lembro que a mamãe também empalideceu, ela ficou chocada porque a mamãe também desconfiava que tinha alguma coisa errada, porque mesmo a enfermeira que pegou o Caio do bercinho e disse que ia levar ele, né, porque ele era diferente, não, o diferente podia ser, ele tinha nascido daquela maneira, sem pescoço, bracinho curto, a perna curta, era diferente, mas a palavra anão, num primeiro momento, me chocou muito, me assustou. Eu simplesmente comuniquei para o meu marido que eu queria ter certeza disso, e aí a gente marcou uma consulta, dia 19 de novembro, dia da bandeira, né, e dia do aniversário do meu ex-marido também. A gente foi a Florianópolis e eu nunca vou esquecer, foi, acho que a cena que ficou mais marcada na minha vida até hoje. Quando eu cheguei lá para entregar o Caio para fazer os exames, eles tiraram toda a roupa do Caio e ele era muito pequenininho assim, e eles colocaram o Caio sobre aquela mesa, né, de raio-x de aço inox, e aquilo assim, ele peladinho, me deu uma pena, comecei a chorar, porque eu dizia assim, meu Deus, parecia assim um franguinho, sabe, aquele que bota ali em cima. É televisão de cachorro? E daí eu dizia, meu Deus, cuida dele, e o moço virava pra cá e virava pra lá, e eu só chorava, eu não sabia fazer outra coisa a não ser chorar, porque tudo que eu queria era pegar aquele filho ali de cima daquela mesa de inox gelada e fria, botar aqui comigo, trazer comigo e dali pra frente, gente, eu simplesmente, daquela cena ali em diante,
tive comigo que nada importava. Nenhum diagnóstico não ia me fazer mudar, né, a minha opinião e o meu amor, porque aquilo que estava ali em cima daquela mesa era todo o meu projeto de vida, assim. Então, eu só queria que ele saísse dali daquele gelado, eu queria que ele viesse para o meu colo. E depois, logo seguido, o médico nos atendeu e diagnosticou imediatamente que ele tinha nanismo e que era o acondroplásico, um dos mais comuns dentro dos vários tipos de nanismo que tinha, e vim abraçada com ele de Florianópolis aqui, sem a gente dar um único pio dentro do carro, Não né? botou uma cadeirinha imprudente. Quase 2 anos, assim, quase 2 horas de Que viagem. demora tipo, Florianópolis tava vindo a vez. Desculpa, mas assim, foram quase 2 horas de absoluto silêncio e eu tentando, assim, planejar a minha vida dali para frente, eu tentando buscar uma saída, eu tentando imaginar como seria a minha vida dali para frente. Então, quando nós chegamos em Tubarão, eu me lembro que eu fiquei os 42 dias lá na mamãe, porque naquela época a gente tinha, né, a quarentena, tinha que ficar de resguardo na casa da mãe. Era 40. E aí eu fiquei na mamãe, mas eu me lembro que eu cheguei, fui pro meu quarto que ela preparou com tanto amor, ela e o papai, entreguei ele pra mamãe e disse, olha, é verdade, ele é anão, vai ser anão e acabou. Daqui pra frente a vida segue e eu sei que o papai disse grandes M, né? Você não posso falar palavrão aqui. Eu já gostava dele mesmo. Merda não é palavrão, pode falar. E daí o papai já pegou, já abraçou, a mamãe já, meu Deus do céu, chorou um monte, né? Porque ela dizia, ai, agora como é que nós vamos fazer? É muito pequenininho, bem que eu vi que a perninha era pequena, o bracinho era pequeno. Então, gente, resumindo, foi esse o impacto, né, que eu tive no primeiro momento, quando eu descobri que o Caio era anão, e dali pra frente a gente começou a tratar isso com naturalidade lá na casa dos meus pais, na minha família, né? Foi um pouquinho diferente do lado paterno, mas a gente foi lidando com essa situação da melhor maneira. E aí, claro, teve um diagnóstico bastante ruim, que nos assustou muito, de que o Caio teria muita dificuldade para andar, teria muita dificuldade para ter todos esses processos, né, não cognitivo, mas motores. E para nossa surpresa, com 8 meses ele já falou papai, e dali ele já foi falando, era um tagarela assim, inteligentíssimo. Não foi papai a primeira palavra. Eu ia dizer, o projetinho, então ainda falou papai. Não, foi paralelepípedo, não dessa maneira, né? Mas é que o papai adorava dizer paralelepípedo, e ele ria, gargalhava. E aí ele, pipido, né? Foi a primeira, depois ele falou papai, custou a falar mamãe, mas daí, enfim. Eu sei dizer que ele andou, para nossa surpresa, lá na casa do Dindo, em Porto Alegre. A gente estava tudo jogando canastra. Temos fotos. Ele não engatinhou o Caio, ele simplesmente se levantava assim, né? E ia tateando a parede. Tanto é que a parede ficou uma marca assim, todinha. Quer ver na casa da praia da mamãe? Da craca. Né? Porque ele brincava no chão, gostava de comer muito carocha naquela época. Ele comia carocha. Comia bastante carocha. Viscoso mais gostoso. Por isso que ficou gordinho. Hakuna Matata. E aí ele andava assim, daquele jeito, e lá em Porto Alegre, a gente jogando canastra, de repente vem o Caio, né, e o Pedro correndo, meu Deus do céu, o Caio andou, e a gente ficou assim, perplexo, porque o médico disse que ele ia levar muito tempo para caminhar. De fato, o Caio também teve um outro problema que eu esqueci de contar, ele não segurava a cabeça, né, então quando a gente foi no pediatra as primeiras vezes... tenho fotos assim, que lindas dele assim, com a cabecinha pra trás. É claro, a gente achava tudo lindo, né? Eu via beleza em tudo. Aí o médico ensinou como é que a gente tinha que fazer. Via beleza, né? É claro. Você sabe. Depois que passa o choque e tudo aquela coisa, a gente começa a entrar
numa sintonia, e aí a gente começa a ver maravilhas. E logo em seguida que eu estava grávida da Marina, né? O Caio fez 1 aninho, daí eu já estava grávida da Marina. E nós tivemos então o primeiro baque, as crianças nem tanto, né? Mas eu tive o meu primeiro baque, assim, acho que foi o maior, para falar a verdade, até hoje. Foi a minha separação, foi uma coisa muito difícil, né? Eu tive aí um luto de aproximadamente 3 anos e 2 meses, muita gente pode até não entender, mas é que primeiro que eu fui orientada e educada para casar e para viver uma vida toda. Então, a gente que teve essa cultura, né? Meus pais eram bastante rigorosos, então a palavra separação era uma coisa assim impensável. Eu imaginava, pode até ser egoísmo, que naquele momento era o momento que eu mais precisava do meu marido, né? Então, e essa separação realmente foi assim, e também pelo amor, que era uma pessoa que eu era extremamente apaixonada, foi o grande amor da minha vida. E aí a gente ficou numa situação bem difícil. Eu fiquei com Caio e a Marina, os dois eram como se fossem gêmeos, bastante dificuldade porque chegava em casa, tinha que dar conta de tudo, mas a grande sacada, eu acho, da minha vida foi quando eu decidi pedir para minha empregada, a Mama, né, a minha secretária, não era uma empregada, era uma secretária, mãe dos meus filhos, né, a mãe de dia dos meus filhos. Um dia eu cheguei para ela e disse: Mama, não dá mais banho no Caio e na Marina, não dá mais a dedeira muito na hora que eu vou chegar. Decidi não ver mais televisão à noite quando eu chegava do trabalho. Aquele meu trabalho, né, que era realmente de fato cansativo, eu acredito que ali me aproximou muito dos meus filhos. Então, música, historinha, né, eu contava muita história infantil para eles, muita mesmo. A gente chegava ao ponto, a mãe tava podre, ela falava isso pra gente, de cansada do trabalho. E aí ela ia contar a historinha pra gente, e aí a gente pedia, como sempre, a mesma, sempre, né? As mesmas, né? Criança sempre pede a mesma história, é incrível. E aí, um belo dia, acho que ela tava confundindo, tipo, a Branca de Neve com os 3 porquinhos. É que eu tava dormindo, ela descansada. tava dormindo, né, contando a história. Diz ela que a gente abriu o olho dela assim, ó. Tá errado! Mamãe, tá errado, tá confundindo. A criança já sabe a história de cor salteando ainda. Crianças, não façam isso com seus pais. Mentira. Não, mas era enfim. Mesmo, era. E o Caio ficava bravo porque ele sabia todas as pausas, todas as vírgulas, tudo, e ele dizia: tá errado, mamãe, tá errado, acorda. E aí ele botava a mão assim: acorda, mamãe, acorda, mamãe. Claro, porque quem é mãe, a gente sabe quem é pai, né? A gente trabalha o dia todo, chega em casa, a gente quer se jogar no sofá, quer se atirar aí, quer ver uma televisão, ou não quer ver uma televisão, quer ver um filme, não quer fazer nada. E o que acontece? Você chega em casa, o trabalho muitas vezes é dobrado, né? Depois veio o segundo maior golpe da minha vida, quando eu matriculei meus filhos numa escola aqui da nossa cidade de Tubarão, uma escola inclusive evangélica. E isso eu matriculei em dezembro, e quando em fevereiro eu fui na escola para dar o tamanho do Caio e da Marina, né, porque eles precisavam do uniforme, a diretora estranhou o tamanho do que eu passei, né, dos shorts e da camiseta, e aí ela perguntou: não, mas o que é isso? E eu disse: não, é a medida dos meus filhos. Mas por que tão pequeno? Eu disse: não, porque eles são anões. E aí ela disse: não, mas eu não posso receber na minha escola não está preparada para receber os teus filhos. E aquilo ali foi assim uma coisa inacreditável. Mesmo meus filhos tendo sido aceitos numa outra escola, também de uma congregação cristã, foi bem recebido. A escola fez algumas adaptações para eles, mas a mágoa não passou. Infelizmente, meus filhos me cobravam depois que eu esquecesse daquilo, mas não dá, é mais forte do que a gente. O que acontece? Nós não temos, nós
pais e mães, que nós temos uma expectativa muito grande com relação ao futuro dos filhos, e se você não tem, né, uma riqueza, se você não tem uma situação financeira garantida, o que você pode dar para o seu filho? O estudo, é a educação. Então eu coloquei todas as fichas na educação, né? Então o pouco que me sobrava, eu não tinha como comprar coisa bonita, eu não tinha como ter uma casa bonita, eu não tinha como ter um carro do ano. E aí quando você coloca o foco nisto, quando você coloca todas as expectativas nisso, e essa porta simplesmente se fecha porque a pessoa diz que não é não, porque não está preparada, quer dizer, não teve nenhum bom senso de me esperar, de dizer qual era o problema deles. Eles têm uma capacidade intelectual maravilhosa, mas não, ela foi simplesmente dura, cruel, porque ela dizia, não, eu não quero, eu não vou adaptar a escola, a minha escola não está preparada para isso. Então assim, não teve nem um diálogo, né? Então isso foi muito forte. Muito cristão da parte dela. Então assim, gente, se a gente tem aí muitos temas para debater, né? Mas eu acredito que pela quantidade de perguntas e de sugestões que estão vindo, não somos só nós que passamos por isso. Muitas outras famílias que têm uma pessoa deficiente na sua casa passa por outras dificuldades diferentes da nossa ou iguais, e por isso talvez nós estamos tendo essa empatia tão grande. Se você soubesse o que a gente cresce como pessoa convivendo com as diferenças, você mudaria, né, a sua opinião. E eu vou dizer... A gente não cresce mais. Exato. Eu vou dizer assim, isso se aplica muito à casa, né? Então, dentro das casas, se os pais já não, das outras crianças já não têm essa abertura, eles passam para essas crianças também. Isso uma professora minha relatou, enquanto a gente estava, acho que no terceirão, ela dizendo que ela tinha um aluno que era deficiente visual. E por conta disso ele tinha mais tempo para fazer a prova, porque a prova dele, né, em braille, era 6 páginas, né, de diferença de uma frente e verso, praticamente, para todo mundo, né, que não tinha a deficiência visual. E aí as mães das crianças, né, nem eram as crianças talvez em si que estavam reclamando, mas começaram a reclamar por que esse menino tinha mais tempo para fazer a prova do que as outras, né? Então assim, tava vindo de casa aquilo, talvez alguma criança tivesse levado pros pais, mas eu vejo os pais talvez pegarem essas crianças e falarem assim, pô, ele tem uma prova diferente, ele demanda de mais tempo pra fazer aquilo, né? Já tentou lembrar? Ele bota a criança ali pra tentar lembrar, pra ver se ela consegue. Empatia, né, gente? Exatamente. Falta de empatia total e absoluta. Empatia, bom senso, falta inteligência, falta bom senso, falta lógica, falta pensamento crítico. Volta lá no primeiro vídeo nosso e vê tudo que eu falei. Isso aí que a gente faz. Pesquisa, parar, pensar. Quem é que questiona uma prova em braille que a criança tem que ter mais tempo para ler? O que eu vejo? A deficiência, ela é olhada assim, ai, pois é, né? Ai, mas quando é na casa da gente, muda tudo. Muda tudo. Então, assim, enquanto você faz um pré-julgamento daquilo que acontece na casa do outro, pode ter certeza. Quando acontece na tua casa, simplesmente, né, o disco vira completamente. Agora, se o pai e a mãe não param para conversar, mas uma conversa séria, gente, não é esse negócio de dizer assim, enrolar a criança. Esse é o grande problema que eu vejo. Eu vejo as mães beliscando os filhos quando encontram o Caio e a Marina, que, né, eles ficam apaixonados, eles ficam alucinados, porque eles acham que o anão é só o anão da Branca de Neve. E daí quando eles encontram um anão de verdade, a mãe belisca porque não quer que converse, porque não quer que pergunte. Por quê? Claro Por que que a fazer gente isso? sabe que, enfim, tem ali talvez um certo receio dos pais de não saber como é que essa outra pessoa vai reagir.
Isso pode acontecer, porque a gente não pode garantir pra vocês que todas as pessoas com deficiência ou com nanismo, ou seja lá o que for, vão reagir da mesma forma que a gente reage. Isso não tem como garantir. No nosso caso, a gente sempre fala que a curiosidade ela pode vir de uma forma muito educada. A Marina, durante muito tempo, deixou de ir no shopping porque no domingo, principalmente, ela ia e tu vias assim uma fila, né, de criança atrás, de curiosos não querendo... Criança, era pessoa mesmo, falta de educação. Não, sem falar, não. Mas eu tô aqui hoje... Os adultos aí também tem que ter um pouquinho mais de bom senso também. Tem uns malucos aí que, pelo amor de Deus, né? Que nem aquele cara que olhou a Marina. A gente tem níveis de tolerância também. Aquele cara que velhinhos e crianças passam. Aquele cara que olhou a Marina, olhou pra ela lá na frente do Hotel São Silvestre. Você não vai casar, não vai casar. Né? Deve ter sido o velho do Topo Gigio. Não foi no São Silvestre. Ela chegou em casa, mas muito braba. Eu tava rindo. Quem tava puta de corno era a Ana Caroline. Ana Caroline, verdade. Eu tava andando com uma colega minha voltando da escola e aí um senhorzinho assim parou, ele tava vendendo umas toalhinhas. Isso foi na praça. E aí ele perguntou se a gente queria comprar toalha. Eu falei assim, não, moço, obrigada. A gente é estudante, estamos saindo da escola. E ele olhou pra mim do lado, não vai casar nunca, né? A vingança, cara. Eu fiquei assim, ó, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assim, ó, tentando conectar os pontos. E a minha amiga assim, ó, ela olhava pra mim, olhava pro cara, olhava pra mim, olhava pro cara. Ela pensou, não, né, moço? O que tem? Qual é o problema? Que não sei o que. Aí ela foi o caminho inteiro, puta discordo. E eu ainda tava tentando conectar os pontos. E aí ela... Esqueceu o Garanã. Eu acho que é por isso que a Marina nunca... desconecta. Acho que é por isso que tu nunca namorou até hoje. Eu acho que foi Braga. Esse é um exemplo, né? Tem muitos outros exemplos, assim. Exemplos de pessoas que tiram fotografia sem pedir é uma sacanagem. Escondido, assim. Isso é uma falta de respeito muito grande. Muito bem escondido, aquele clique. Não sei se a gente já comentou, mas de pessoas que perguntam pra pessoas que estão com a gente qual é a nossa idade. Já falamos. Não falam com a gente. Mas então, as duas grandes dificuldades, maiores dificuldades da nossa vida, da minha principalmente, né? Deles, felizmente, a gente foi crescendo e foi se adaptando sem esses grandes marcos, assim. Até porque eu sempre falo, né, que assim, por mais que a gente com certeza teve momentos tristes e frustrações e afins, a gente teve muito momento bom. E como eu acho que a nossa criação foi muito pra um lado mais positivo, de enxergar mais as coisas de uma forma positiva, a gente lembra dessas coisas positivas e que elas sobressaem com relação às negativas. Então assim, teve a rejeição da primeira escola, pô, mó triste e tal. Mas assim, a segunda que abraçou foi tão boa que eu já caguei pra primeira, sabe? Então assim, tudo compensa. Um abraço pra galera das Baianas. Gente, então assim, se vocês gostaram do conteúdo, né? Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, aquela coisa arada toda que vocês conhecem. E a gente geralmente fala no final, que é pra depois de vocês terem visto o vídeo inteiro, vocês aí, com o pensamento crítico de vocês, se gostaram, faz. Se não gostar, também paciência. Me segue nas redes sociais, vai estar aqui embaixo. Isso. As redes sociais vão estar todas aqui embaixo. Não.